Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Foi-lhes prometido um prato de peixe-dragão, mas em vez disso foi-lhes servido uma carpa, então Lin Jin estava certo em dizer que havia algo errado com o prato. No entanto, suas intenções nunca foram causar uma cena, especialmente durante o almoço, então tudo o que ele queria era que eles refizessem seu prato. Claro, ele também não podia aceitar esse prato de carpa porque sua ordem de pratos era específica para sua regulação de energia espiritual. Sem o peixe-dragão, o equilíbrio dessa regulação de energia espiritual seria interrompido e, finalmente, não administraria nenhum benefício à saúde após a refeição. Lin Jin veio em paz, mas Zhang Baili pensou o contrário. Trocar os pratos secretamente não era ético para um restaurante. Como ele já tinha feito isso, tudo o que podia fazer agora era tentar manter o assunto em segredo. Claro, se eles tivessem outro peixe-dragão, ele substituiria este prato sem pensar duas vezes, mas o problema é que havia apenas um, e ele deveria ser servido aos clientes na sala privada. Então, a substituição aqui não era uma opção. Se ele devolvesse o prato original, ele ficaria com a consciência pesada. A melhor opção que ele tinha era continuar negando a alegação de Lin Jin. O restaurante Symphony é um estabelecimento centenário, seria impossível para nós servirmos o prato errado. Senhor, este é o peixe-dragão de vinagre premium que você pediu. Por favor, pare de tentar causar uma cena. Zhang Baili disse friamente. Esse homem nunca falaria dessa maneira com nenhum cliente, mas quando o cliente era Lin Jin, ele falava. O restaurante Symphony ficava a uma curta distância da Associação de Avaliação de Bestas, então muitos de seus clientes eram originários de lá. Isso fez com que Zhang Baili conhecesse bem os gerentes dos departamentos de assuntos gerais e de logística. Dong He, do departamento de logística, era até mesmo um cliente regular aqui. Dong He foi a fonte dos rumores de Lin Jin para Zhang Baili. O infame erro de avaliação de Lin Jin agora estava definindo quem ele é, agitando seu ostracismo. Devido ao seu segredo aberto, muitas pessoas estavam esperando pelo momento em que ele fosse destituído de seu título junto com suas qualificações. Quando isso acontecesse, ele poderia nem mesmo conseguir ser um freelancer se quisesse. Então por que ele deveria se importar em respeitar Lin Jin? Esse era o vento sob a capa de Zhang Baili. Lin Jin balançou a cabeça ao que Zhang Baili disse e respondeu diretamente. Você é um gerente, então deve assumir a responsabilidade por suas palavras. O quê? Você está tentando me ameaçar? Deixe-me dizer uma coisa, o restaurante Symphony encontrou todos os tipos de clientes desde que suas portas foram abertas. Se você decentemente fizer uma refeição aqui, nós o receberemos. Mas se você está aqui para causar problemas, então eu terei que vetar sua presença, pois este não é um lugar para suas palhaçadas ultrajantes. A atitude de Zhang Baili era firme, acenando para os seguranças do restaurante enquanto falava. Parte integrante da abertura de restaurantes era encontrar pessoas que jantam e correm ou causam problemas. Mas eles vinham preparados com seguranças habilidosos como contramedidas. Lu Xiaoyun e Zhao Ying não conseguiam mais morder a língua. Por que você está administrando seu restaurante com foras da lei? Estamos apenas verificando se você serviu o prato errado, mas é assim que você trata seus clientes? Irracional. As verdadeiras cores de Zhang Baili brilharam. Jovem, cuidado com o que diz. Se ele não estivesse mexendo num ninho de vespas, nada disso aconteceria. Não haja como se os rumores sobre o avaliador Lin fossem um segredo. Ouvi dizer que ele está completamente quebrado. Este banquete aqui custa umas boas 20 moedas de prata. Como ele pode pagar? Então ele não está apenas tentando usar essa desculpa para jantar e sair correndo? A expressão de Lin Jin finalmente escureceu. Coincidentemente, outro peixe-dragão de vinagre premium estava sendo levado para uma sala privada. Lin Jin viu pelo canto do olho e foi até o garçom para pará-lo. O que você está fazendo? O coração de Zhang Baili afundou imediatamente quando ele viu isso. Os seguranças se adiantaram para obstruir o caminho de Lin Jin. Lin Jin estava prestes a morder a cabeça de alguém. Ele não era mais um homem covarde como seu antecessor. Fale comigo gentilmente e eu te deixo em paz, me provoque e você vai se arrepender. Zhao Ying. Lin Jin gritou e a garota bateu na mesa. Sons de arranhões começaram a vir de fora e um pangolim de 2 metros de comprimento abriu o caminho com suas garras. Ao jantar em restaurantes, os animais de estimação eram mantidos em baías especializadas no primeiro andar. Depois de lançar um feitiço, Zhao Ying invocou seu pambolim. Não apenas ela, até mesmo a raposa vermelha de Lu Xiaoyun surpreendentemente apareceu também, envolta em energia de fogo. Embora seu tamanho fosse incomparável ao do pangolim, suas garras e presas afiadas eram, sem dúvida, perigosas. Quanto a Xiao Wu, ele ainda estava na associação, cultivando pacificamente a primeira parte da formação de energia bestial. Os seguranças recuaram e observaram impotentes enquanto Lin Jin interceptava o prato de peixe-dragão com vinagre de primeira qualidade.
Lin Jin abaixou um dedo para dar uma cutucada suave no peixe e percebeu o que estava acontecendo. Zhang Baili iluminou-se lividamente. Alguém está causando problemas, denuncie-o aos oficiais. Nem pense em fugir, Lin Jin. Lin Jin não se abalou. Eu não iria embora nem se você quisesse. Seu comerciante desonesto. Pedimos um peixe-dragão de vinagre premium, nos serviram uma carpa e fomos negados com acusação, mas, ao mesmo tempo, você serve outra mesa, um peixe-dragão de verdade? É assim que você engana os clientes? Ou isso foi uma armação? Você pode implorar por perdão agora, mas esse navio já zarpou. O coração de Zhang Baili palpitou. Ele era o único que sabia do incidente como a palma da mão e estava fervendo de confiança de que a outra parte nunca descobriria. Mas o que era isso? Imediatamente, Zhang Baili entrou em pânico. A exposição desse incidente não só aniquilaria a reputação do restaurante Symphony, mas ele ocuparia um lugar especial no coração do dono, para nunca ser perdoado. Em um frenesi, Zhang Baili decidiu que nunca deixaria esse assunto vir à tona. Lin Jin, você está me incriminando. Você é apenas um avaliador de bestas miserável. Você tem alguma ideia de quem é o dono deste restaurante? Hoje, você cometeu um erro enorme ao ofender alguém que nunca deveria ter ofendido. Peça desculpas agora e suma, caso contrário. Caso contrário, o quê? Lin Jin estava aberto à persuasão, mas não à coerção. Nesse ponto, o homem ainda era tão insistente. Tudo bem, vá em frente, avise as chamas. Vamos ver quem está rindo no final. A discussão deles alarmou muitos clientes por perto. Todas as cabeças estavam viradas na direção deles, fofocando enquanto assistiam. Até mesmo os convidados dentro da sala privada ficaram assustados com a comoção. Zhang He foi o primeiro a correr para ver Lin Jin no olho da confusão. Depois de saber que Lin Jin era quem estava atrasando o pedido, ele berrou. Lin Jin, você está bravo? Estamos tratando de um convidado de honra do chefe Wang Ji hoje. Olhe para você, você se diz um avaliador oficial de bestas, mas não age como um. Ele só recebeu uma palavra como resposta. Suma. Zhang He estava com a cabeça fervendo. Mas então, ele percebeu que essa era uma oportunidade. Lin Jin estava causando problemas e atrasando a ordem deles. Mestre Gu ficaria furioso. O Mestre Gu Mansion era uma figura famosa no país. Até mesmo uma pessoa como o chefe Wang tinha que ser respeitosa. Qualquer um que o ofendesse deveria ter um desejo de morte. Parece que hoje será o dia em que você finalmente será expulso da associação. Sentindo-se realizados, Henry imediatamente voltou para dentro e explicou a situação, apimentando a descrição. Logo, o Mestre Gu Mansion veio com a companhia de Jia Qian. Jia Qian não conseguiu esconder seu desdém enquanto olhava para Lin Jin. Ela já era tendenciosa contra o homem e só o via como um obstáculo. Agora que Lin Jin estava causando problemas, além do desprezo, ela sentiu fúria. Por que ela não insistiu em fazer o exame naquela época? Como ela pôde deixar esse pedaço de lixo subir em cima dela? Que vergonha! Alguém como ele deveria ser expulso da associação. Não, ele deve ser expulso da comunidade de avaliação de bestas. Mestre Gu, este é um avaliador de bestas da nossa associação. É uma pena que sua personalidade seja tão terrível. Você consegue ver o quão feio é para ele causar tal cena? Ele também é incompetente e cometeu um erro durante a avaliação uma vez. Jia Qian sussurrou em seu ouvido. Gu Mansion franziu a testa, sentindo-se incomodado. Depois de deixar Gu Mansion chateado com o sucesso, tanto Jia Qian quanto Zhang He ficaram em êxtase. Porque se a notícia de que Lin Jin havia chateado o Mestre Gu se espalhasse, o chefe Wang Ji o expulsaria o mais rápido possível. Zhang Baili correu e pediu desculpas por como essa situação desagradável havia perturbado seu convidado de honra. Naquele momento, uma sombra subiu as escadas. Quando essa figura se aproximou, um garçom correu até ele. Masterchef Liao, por que você veio aqui? Este homem tinha um pouco de barriga e baixa estatura. No entanto, ele carregava uma aura poderosa e vestia as vestes de um chefe. Ele era o honorável mestre-chefe, Liao Gu. Está tão barulhento aqui que consigo ouvir da cozinha. O que está acontecendo? Liao Gu perguntou, preocupado com problemas com seus pratos. Ao ver Liao Gu, Zhang Baili começou a suar frio. O dono do restaurante viu que Liao Gu estava visitando a área durante sua viagem, então ele pediu um grande favor dele e o convidou para apresentar suas habilidades culinárias em seu restaurante por um dia, esperando aumentar sua fama. Como o peixe-dragão de vinagre premium era o prato de assinatura de Liao Gu, com apenas um peixe disponível, Liao Gu certamente saberia da situação. Zhang Baili correu até ele. Mestre Liao, por que você veio aqui? É só um pequeno problema, eu vou lidar com isso. Zhang Baili tentou afastá-lo, com medo de que Liao Gu ouvisse sobre sua infidelidade. Ele ouviu rumores de que Liao Gu tinha pavio curto e detestava casos de clientes sendo enganados.
No entanto, os piores medos de Zhang Baili se tornaram realidade. Liao Gu passou por ele e foi direto para Lin Jin. Enquanto Gu Mansion se preparava para sair, ele avistou Liao Gu e parou para sorrir. É revigorante encontrar um velho amigo em uma terra estrangeira. Eu não queria perturbar o mestre Liao, mas já que ele está aqui em cima, vou cumprimentá-lo. Dito isto, ele também se aproximou do local. Naquele momento, uma explosão de conversas sobrepostas irrompeu das pessoas ao redor, incluindo os clientes. Acusações sobre Lin Jin encheram o ar, fazendo parecer que ele deliberadamente pediu por uma briga. Lin Jin não se importava nem um pouco, mas enquanto Zhao Ying e Lu Xiaoyun discutiam com as pessoas ao redor, sua agitação assobiava como uma chaleira fervendo. Vendo que Zhao Ying estava prestes a chorar lágrimas de raiva, Lin Jin balançou a cabeça. Ele estava se esforçando para ser o mais humilde possível sobre esse incidente, mas eles não apenas se recusaram a admitir que adulteraram a ordem, como estavam acusando Lin Jin. Se isso pode ser tolerado, o que não pode? Certo, vamos lá. Vamos fazer as coisas maiores. Nesse momento, um homem gordinho se aproximou. Senhor, eu sou Liao Gu. Fui eu quem preparou este peixe-dragão de vinagre premium. Posso perguntar se há algum problema? Liao Gu não estava ciente dos detalhes. Ele só ouviu que havia uma disputa sobre um peixe-dragão de vinagre premium, então ele veio perguntar por curiosidade. Afinal, ele só trazia orgulho em seus pratos. É o Masterchef Liao. Ouvi dizer que ele é o melhor chefe do mundo. Até a realeza e os nobres têm que contratá-lo com 6 meses de antecedência só para provar seus pratos. Ao ouvir comentários da multidão, Lin Jin percebeu que essa pessoa era o maravilhoso Masterchef de quem todos estavam falando. Ele saudou educadamente e elaborou o incidente. E foi isso que aconteceu. Eu não estava tentando causar problemas intencionalmente, mas enganar alguém com uma falsificação é demais. Quando exigi uma explicação, recebi uma acusação do gerente por ter a intenção de jantar e sair correndo. Se ninguém estiver disposto a explicar, eu, Lin Jin, levaria isso aos oficiais com prazer. Lin Jin parecia sério, emitindo uma aura digna e nobre, sua fala clara e cortês, um completo oposto daquele que a multidão considerava um inculto e um avaliador de animais inútil. Depois de ouvi-lo, Liao Gu assentiu e então se virou para os 2 pratos de peixe-dragão com vinagre premium, franzindo a testa. E quem era ele? Ele era o único Masterchef de renome mundial, cuja especialidade era o peixe-dragão de vinagre premium, que conseguia identificar uma farsa apenas olhando. A situação era exatamente como Lin Jin havia dito, alguém havia criado um prato falso para enganar o cliente. Liao Gu viveu em restaurantes durante a maior parte de sua vida, então como ele poderia ser tão alheio a ponto de deixar esse truque passar por ele? Ele se virou para encarar Zhang Baili. Ciente de que estava em apuros, Zhang Baili mordeu a língua e o sangue sumiu de seu rosto. Liao Gu perguntou a Lin Jin. Posso saber como você notou? Comendo. Lin Jin respondeu honestamente. Era verdade. Ele comeu o prato, mas percebeu a diferença por causa do museu, não do teste de sabor. Os peixes em ambos os pratos têm tamanho similar e cheiro idêntico, mas seus métodos de preparação e ingredientes são diferentes. Se eu tivesse provado corretamente, esta é uma carpa salmão do rio Canha. A aparência e a textura da carne deste peixe são muito semelhantes a um peixe-dragão, então ele foi escolhido como uma falsificação. Tenho que admitir, este prato de carpa foi muito bem preparado, mas ainda não é um peixe-dragão. O vinagre e a carpa entram em choque. Se eu tivesse comido com a corça de 1 ano do triângulo mongol e o frango amarelo de 3 anos cheio de energia solar que pedi, eu poderia ficar lento depois disso. Ou pior, se eu não tiver sorte, eu poderia até ficar doente. Lin Jin simplesmente elaborou os detalhes de suas preocupações, caso alguém o acusasse novamente de ser irracional. Liao Gu ficou chocado e incrédulo. Lin Jin pegou seus hashis e deu uma mordida no verdadeiro peixe-dragão de vinagre premium. Depois de prová-lo, ele disse. Agora, isso é genuíno. Só que é uma pena que esse peixe tenha ovos na barriga. O ovo de um peixe-dragão é amargo e inadequado para cozinhar. Os chefes normalmente os desenterram. Mas neste prato, o peixe ainda é suave e saboroso. Isso deve ser devido às habilidades especializadas do chefe para que tenha um sabor tão delicioso. A essa altura, todos ao redor ficaram boquiabertos, pensativos. Uma mordida, e ele poderia dizer a idade dos ingredientes, o sexo e até mesmo se está grávida. Isso é de outro mundo. Isso é realmente uma boca? Por que não podemos dizer nada? Liao Gu assentiu e então fez uma reverência abrupta em direção a Lin Jin. A multidão engasgou, especialmente Zhang Baili. Ele não tinha a mínima ideia do porquê Masterchef Liao se comportaria dessa forma com aquele pirralho. Masterchef Liao, você. Lin Jin ficou sem palavras. Permita-me agradecer, jovem. Disse Liao Gu. Se você não tivesse exposto essa fraude, minha reputação poderia ter sido destruída nas mãos de outros.
Isso lançou alguma luz sobre a situação. A multidão agora entendeu que Lin Jin estava certo o tempo todo ao dizer que o restaurante Symphony usava ingredientes falsificados para enganar seus clientes. Ele não estava ali para causar problemas, nem para tentar ganhar uma refeição. Imediatamente, a culpa de todos mudou para o restaurante Symphony. Quer dizer, aquele peixe-dragão de vinagre premium de antes era falso. Não só não foi preparado pelo MasterChef Liao, mas até os ingredientes foram substituídos. Como o restaurante Symphony ousa tentar enganar seus clientes? Pensar que presumi que esse cara estava falando bobagens. Se o MasterChef Liao não estivesse aqui pessoalmente para verificar, quem não acreditaria que algo assim realmente aconteceu? Nunca mais volto aqui. Enquanto ele testemunhava o nascimento de uma multidão enfurecida, o sangue de Zambaili quase drenou completamente seu corpo, seus dedos tremiam. A situação tinha virado tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Ele queria retrucar e negar, mas MasterChef Liao tinha apoiado tudo. Ninguém acreditaria nele agora. Ao pensar no que aconteceria com ele, Zambaili desmaiou. Suas pupilas rolaram para dentro da cabeça e ele desmaiou. Outra onda de caos se seguiu. Lin Jin sorriu com satisfação por esse resultado. Ele agradeceu a Liao Gu. Se não fosse por ele, Lin Jin não teria limpado seu nome. Jovem, foi tudo por causa do seu paladar extraordinário. Eu deveria estar agradecendo a você. Se você não tivesse exposto esse golpe, minha reputação estaria em jogo. Não tenho outras habilidades além de cozinhar, mas tenho orgulho dos meus pratos. Tenho aperfeiçoado eles a vida toda. Só vim aqui para trabalhar por um dia porque conheço o dono do restaurante Symphony, mas quem diria que algo assim aconteceria? Tenho que falar com ele sobre isso e nunca mais pisarei neste estabelecimento. Liao Gu falou com uma resolução em mente. Ele estava evidentemente furioso. Porque, como chefe, isso sem dúvida ultrapassou os limites. Zambaili, que estava acordado há um tempo, a primeira coisa que ouviu depois que acordou foi esta declaração. Ele sentiu outro sangue correr para sua cabeça, um soluço, e o homem caiu inconsciente mais uma vez. Enquanto ninguém prestava atenção em Zambaili, Liao Gu era muito amigável com Lin Jin. Havia até mesmo uma pitada de admiração. Como mestre que dedicou o esforço exaustivo de sua vida para aperfeiçoar as artes culinárias, era raro para Liao Gu conhecer alguém que pudesse saborear pratos a esse ponto. Por isso, ele sentiu uma afeição inata por Lin Jin. Irmão Liao, você parece cheio de energia mesmo depois de tantos anos. Uma voz amplificadora soou. Foi o mestre da caligrafia, Gu Menshon. Gu Menshon era todo olhos e ouvidos. Inicialmente, ele também tinha uma leve antipatia por Lin Jin, mas ver o que ele fez hoje provou que ele estava errado. Com apenas um gostinho, Lin Jin conseguia soletrar as espécies de peixe, até mesmo seu gênero. Gu Menshon era um autoproclamado fodi e nem ele era tão capaz. Isso mudou um pouco sua impressão sobre Lin Jin. Mestre Gu. Ao ver Gu Menshon, Liao Gu riu e o saudou. Embora esse homem fosse um Masterchef, o status de um calígrafo supera facilmente o de um cozinheiro nessa sociedade. Gu Menshon rapidamente acenou em dispensa. Irmão Liao, pare de agir como um estranho. Liao Gu riu alto e então se dirigiu a ele como um Menshon. É mais ou menos isso. Gu Menshon assentiu. Ambos os homens eram velhos amigos, e quando velhos amigos se encontram, as conversas sem fim começam. Lin Jin era um homem sensato, então planejou se retirar. Gu Menshon não disse nada. Embora sua impressão tenha mudado, a maioria dele ainda assumiu que as habilidades de avaliação de bestas de Lin Jin eram pouco profissionais e incompetentes, como os rumores diziam. No entanto, Liao Gu o chamou. Senhor Lin, por favor, espere. Algo aconteceu, mestre Liao. Lin Jin perguntou, perplexo. Liao Gu sorriu. Você pediu meus pratos, mas não conseguiu prová-los direito. Agora, os 2 pratos de peixe esfriaram. Se não for muito incômodo, por favor, siga-me até minha casa. Tenho alguns ingredientes lá. Embora não seja nada grandioso, posso preparar alguns pratos para você e adoraria ouvir seus comentários sobre eles. Este era claramente um convite de amizade. Lin Jin sabia que as pessoas que se tornavam magnatas de sua indústria não eram pessoas comuns. Liao Gu pode ser apenas um chefe, mas seu título de Masterchef foi o suficiente para selar o acordo sobre sua proeminência em sua indústria. Lin Jin assentiu credulamente para aceitar o convite. Só um idiota rejeitaria essa oferta de amizade. Além disso, Lin Jin ainda não tinha se saciado. Tanto Liao Gu quanto Lin Jin compartilham uma personalidade direta e o par improvável surpreendentemente se encaixou. Pelo contrário, Gu Menshon foi muito mais firme. Embora estivesse irritado por ter Lin Jin junto, já que Liao Gu havia falado, ele não estava em posição de dizer nada. Jia Qian e Zhang He ficaram de queixo caído. Mestre Gu. Antes que Jia Qian pudesse falar, Gu Menshon acenou para ela. Vou bater um papo com meu velho amigo.
Vocês voltem, não precisam me seguir. Jia Qian mordeu o lábio inferior enquanto olhava miseravelmente para a figura de Lin Jin saindo ao lado de Liao Gu. Nenhuma palavra poderia começar a descrever o que ela estava sentindo no momento. Ela tinha descoberto que Zhang Baili era quem tentou ser um espertinho fazendo uma jogada tão idiota. O que ela nunca esperava era que Lin Jin fosse tão conhecedor de pratos. Ele não só tinha encontrado uma brecha para combater Zhang Baili, mas até conseguiu fazer amizade com o Masterchef Liao. Jia Qian teve uma vida excepcional, mas nunca teve tais oportunidades. Uma vez lá fora, Lin Jin mandou Zhao Ying e Lu Xiaoyun voltarem primeiro e prometeu tratá-los outra hora. A casa de Liao Gu ficava em uma área pacífica. Segundo ele havia comprado este lugar impulsivamente em sua viagem para a cidade do Bordo. Em dias normais, ele comprava ingredientes para pesquisar novos pratos enquanto preparava suas próprias refeições. Era uma vida aconchegante. A casa não era nada chique, tinha apenas uma pequena mesa de madeira e vários bancos de madeira. Depois que Liao Gu preparou um chá, ele foi para a cozinha, deixando Lin Jin com Gu Mansion. Gu Mansion estava sentado ereto com a boca fechada. Como ele estava dando um ombro frio para Lin Jin, este último retribuiu o favor. Outras pessoas podem querer fazer amizade com um mestre calígrafo, mas Lin Jin não tinha essa intenção. Ele não entendia de caligrafia nem de arte, nem estava interessado. Portanto, ambos os homens ficaram ali sentados em um silencioso olhar-se. A tensão na atmosfera estava aumentando a partir do terrível constrangimento. Naquele momento, Gu Mansion olhou para o céu antes de tirar algo do bolso. Era um tubo de bambu do tamanho de uma palma de comprimento. Parecia um estojo de escova portátil. Gu Mansion demonstrou consideração óbvia por este item. Quando ele o colocou na mesa, Lin Jin notou que um talismã supressor de bestas estava preso no tubo. Um talismã de subjugação de bestas era usado para suprimir uma fera indomável, rara e exótica. Um talismã de subjugação de bestas era bem caro, então aqueles que podiam pagar por ele eram, sem dúvida, ricos. Como era relacionado a animais de estimação, a curiosidade de Lin Jin cresceu. Após olhar mais de perto, ele se perguntou: poderia haver um animal violento neste tubo de bambu? Mas é tão pequeno. Gu Mansion trouxe uma pedra espiritual. Através de sua análise, Lin Jin pôde dizer que era de qualidade média. Ele era de fato um homem rico. Havia uma rolha de madeira no topo do tubo. Gu Mansion removeu-a cuidadosamente e rapidamente colocou a pedra espiritual dentro. O tubo de bambu começou a tremer como se algo estivesse preso dentro. Em meio ao barulho, Lin Jin podia ouvir o tubo soltar um pequeno e vago rosnado. O tubo continuou sacudindo, ficando cada vez mais violento. Os olhos de Gu Mansion estavam nas hastes, e então, houve um estalo. Foi um som baixo, mais alto como um trovão nos ouvidos de Gu Mansion. Quebrou! Sua expressão mudou quando ele rapidamente sacou outro talismã de subjugação de bestas, pretendendo prendê-lo no tubo de bambu, mas era tarde demais. Houve outra rachadura e o tubo se abriu. Uma poça de tinta vazou pela abertura. Minha besta de tinta! A compostura de Gu Mansion foi completamente pela janela. O pânico tomou conta dele, com sua expressão se contorcendo em ansiedade. O homem quase pulou do assento em um frenesi. Este cenário era tão claro quanto o dia. Gu Mansion estava criando uma besta. No entanto, ela era indomável, em outras palavras, desobediente. Ele não podia assinar um pacto de sangue com ela, então ele só podia mantê-la temporariamente no tubo de bambu e suprimi-la com um talismã. Sem saber do acidente que aconteceu quando ele a alimentou com a pedra espiritual antes, a besta conseguiu dominar o talismã e quebrou o tubo em uma tentativa de escapar. Gu Mansion era um calígrafo. Ele não era um frade, nem um avaliador de animais. Apesar de ser conhecedor, tais situações não estavam dentro de sua especialidade. Ele estendeu a mão para colar o talismã de supressão de bestas, mas uma lâmina repentina de tinta disparou em sua direção. Felizmente, ele se esquivou rápido, caso contrário, sua palma poderia ter sido cortada por aquela tinta. Com um olhar de desespero, Gu Mansion estava sem saber o que fazer. Quando a violenta besta de tinta estava prestes a escapar do tubo de bambu, uma mão de repente se estendeu e agarrou a bolha. Não! Gu Mansion exclamou. Ele sabia o quão feroz esse monstro de tinta era. Essa mão seria um caso perdido. Só que ele disse isso um segundo tarde demais. A mancha de tinta já estava no centro da palma. Mas algo estava estranho. Este monstro de tinta hostil realmente se contorceu e se solidificou em um estado congelado antes de ser pego pela mão. Naturalmente, esta mão pertencia a Lin Jin. Embora Lin Jin não tivesse conhecimento em culinária ou arte, quando se tratava de animais de estimação, o homem era, sem dúvida, um dos melhores. Enquanto ele segurava essa fera fria, semelhante a uma bolha, excepcionalmente violenta, um novo recorde foi disparado dentro do Museu de Bestas Mortais. Um espécime da criatura e sua placa de descrição apareceram. Monstro de tinta.
Uma besta de estimação rara. Forma fluida. Tem um temperamento curto e é difícil de domar. Nasceu como uma besta de estimação de nível 3, com atributos de água e terra. Nenhum contrato de sangue. Taxa potencial de 5. Os 3 métodos para aumentar seu potencial são: os 5 métodos para promover a evolução são: os 4 métodos para domar esta fera de estimação são. Verdade seja dita, essa besta violenta era a mais rara e possuía a maior taxa de potencial que Lin Jin havia encontrado até então. Sua forma era insanamente bizarra, sendo um líquido que parecia tinta. Em um mundo tão vasto, as surpresas estavam em cada esquina. De repente, Lin Jin se lembrou de Xiao Wu. Comparado a esse monstro de tinta que nasceu nível 3, Xiao Wu parecia monótono. Mas depois que sua evolução perfeita substituiu seu pelo por chamas escaldantes, Xiao Wu agora era um nível 3 que poderia estar no mesmo nível desse monstro de tinta. Para os plebeus, essa besta de estimação era definitivamente uma raridade inestimável. Não é de se espantar que Gu Mansion estivesse em pânico antes. Se ela fugisse, nenhum rio de lágrimas a traria de volta. O museu de Lin Jin premiado com dissuasão de bestas selvagens foi pouco útil nessa criatura. Se ela fosse um pouquinho mais forte, Lin Jin não conseguiria domá-la. Ele levantou a cabeça e viu que o maxilar de Gu Mansion estava tão frouxo que um ovo caberia perfeitamente nele. Como Gu Mansion praticava caligrafia desde jovem, seu talento foi cultivado desde então. Mais tarde, ele estudou com um mentor famoso e, após dezenas de anos de experiência, ele alcançou um status de maestria dentro de sua geração. Gu Mansion foi considerado uma existência notável dentro de sua indústria. É claro que os mestres da caligrafia também podem contratar um animal de estimação. Em seus primeiros anos, Gu Mansion tinha uma besta de sangue que infelizmente perdeu a vida em um acidente. Ele não assinou um pacto de sangue depois disso. Muitos dignitários tentaram presenteá-lo com raças raras, mas Gu Mansion nunca se interessou. No entanto, recentemente, ele inadvertidamente se deparou com um monstro de tinta extremamente raro e o comprou. Como um homem de literatura, sua seleção de animais de estimação era naturalmente diferente da das pessoas comuns. Apenas bárbaros assinariam pactos de sangue com lobos, leopardos e outros animais desse tipo. Indivíduos cultos não seriam tão selvagens. E que tipo de animal as figuras cultas obteriam? Cegonhas, pardais, peixes voadores, enquanto fossem únicos, o potencial de batalha era irrelevante. Sua elegância e nobreza eram prioridade. Claro, raças raras sempre foram um roubo, e dentro da lista de animais de estimação desejáveis de um acadêmico, o monstro de tinta era definitivamente um sonho. O monstro era fluido como tinta de caligrafia, se encaixando completamente no requisito de elegância de um acadêmico, e a melhor parte que um monstro de tinta não era apenas para exibição, ele tinha uma proeza de batalha invencível. 200 anos atrás, um estudioso chamado Li Mo, também conhecido como o Monge do Lótus Verde, dependia de apenas um animal de estimação para viajar pelas terras, derrotando o mal com sua lâmina e defendendo a justiça. Ele nunca realmente empunhou uma espada, nem sabia esgrima. Alternativamente, ele confiava em sua besta de estimação, a força do monstro de tinta. Nascido com a habilidade de mudar de forma, o monstro de tinta podia ser qualquer coisa, como uma espada. Esse monstro de tinta invencível só precisava das habilidades de espada correspondentes para se transformar em uma lâmina voadora, cortando a cabeça de um inimigo a 1 quilômetro de distância. Era tão habilidoso e poderoso. Imagine só, um viajante do mundo que andasse por aí vestido com longas vestes que dançavam majestosamente na brisa suave. Ao encontrar um vilão, um estalo de ativação e sua lâmina de tinta perfura o ar, arrancando a cabeça do malfeitor. O mundo cantaria seus louvores e seu nome entraria para a história. Esse era o objetivo final de um homem culto. Algumas pessoas dizem que são indiferentes à fama, mas a verdade é que quanto mais elas negam, mais desejam elegância e singularidade. Gu Mansion era um estudioso, mas no fundo de seus ossos, ele era um homem triste. Ele não precisava admitir, mas era a verdade. Desde o momento em que ele conseguiu esse monstro de tinta, Gu Mansion o mimou, alimentando-o com pedras espirituais todos os dias e visitando todos os avaliadores de bestas famosos das terras para ajudá-lo a domar essa fera e fazê-la assinar um pacto de sangue. Todo mundo sabe que quanto mais rara a raça, mais difícil era assinar um pacto de sangue. Antes disso, Gu Mansion tentou todos os truques do livro, desde testar métodos até procurar avaliadores de bestas, mas não encontrou nenhum método para assinar um pacto de sangue. Um avaliador de bestas de 3 anéis que ele procurou lhe deu esta solução, que era prender o monstro de tinta em um bambu de metal jade, grudar um talismã de subjugação de bestas e alimentá-lo com pedras espirituais todos os dias em uma tentativa de domar lentamente esta criatura. O problema é que ele estava usando esse método há mais de um mês sem ver nenhuma melhora. Dessa vez, um acidente aconteceu durante a alimentação e o monstro de tinta se libertou. Gu Mansion nunca esteve tão aterrorizado. Ele temia a fuga do monstro de tinta.
Quando isso acontecesse, ele poderia muito bem dizer adeus, pois nunca mais o veria e jogaria todos os seus esforços no ralo. Mas, para sua surpresa, Lin Jin, a quem ele detestava e achava que não era profissional, pegou o monstro de tinta com as mãos vazias naquele momento crucial. A mente de Gu Manchun congelou diante de tal visão. Não disseram que era absurdo capturar essa criatura fluida com as mãos, que ela só poderia ser contida em recipientes especializados? Eles não disseram que o monstro de tinta era violento por natureza e intocável devido aos seus ataques perigosamente poderosos? Eles não disseram que Lin Jin era a desgraça da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, que tinha sorte escrita em todo o seu certificado. Então o que foi isso? Esse mesmo monstro de tinta, que apreendeu um avaliador de bestas de nível 3 pelo toque, estava sendo mantido obedientemente na mão de Lin Jin. Ele nunca mostrou sinais de resistência ou agressão. Gu Manchun sentiu que sua cognição havia sido distorcida. Ou os avaliadores de bestas anteriores que ele encontrou eram todos tão úteis quanto um bule de chocolate, ou este Lin Jin era na verdade um mestre avaliador de bestas com habilidades profundas. Vários pensamentos passaram pela mente de Gu Manchun, fazendo-o ficar distraído até ser forçado a voltar à realidade por Lin Jin. Mestre Gu, Mestre Gu. Aqui, acredito que isso é seu. Lin Jin estendeu o braço e entregou a Gu Manchun a mancha escura. No entanto, ele jogou a cabeça de um lado para o outro, com medo de receber a criatura. Lin Jin, como você fez isso? Gu Manchun perguntou, gaguejando. Ele certamente estava curioso. Dentro de sua curiosidade, ele viu um raio de esperança. Hoje pode ser o dia em que ele encontra um método para domar e assinar um pacto de sangue com esse monstro de tinta. Apesar de se sentir ridículo por receber ajuda do ridículo público, que era apenas um avaliador de bestas de nível 1, Gu Manchun teve a intuição de que havia encontrado a pessoa certa dessa vez. Lin Jin respondeu com um sorriso envergonhado. Mestre Gu, domar bestas é uma das habilidades básicas para um avaliador de bestas. Não há nada de especial nisso. Habilidade básica? Nada de especial? As pálpebras de Gu Manchun tremiam loucamente enquanto ele ficava boquiaberto. Felizmente, ele recuperou a compostura e, após uma breve reflexão, finalmente percebeu seu preconceito. Ele nunca esteve presente para testemunhar as habilidades de Lin Jin, ele apenas pintou um quadro através de palavras. Como diz o ditado, ver é crer, ele acordou e sentiu o cheiro do café. Os rumores enganosos de Lin Jin. O mundo é misterioso desse jeito. Gu Manchun alterou seu ponto de vista e estava refletindo sobre si mesmo por ser tão crédulo. Quando ele olhou de volta para Lin Jin, não apenas seu desdém se foi, mas ele tinha admiração florescendo em seu coração. Nenhuma arrogância na vitória, nenhum desespero na derrota. Essa era a atitude que um nobre deveria ter. Gu Manchun perguntou. Avaliador Lin, você sabe o que é essa criatura? Tentando me testar. Lin Jin começou a recitar a tábua do museu. Ele começou com informações básicas sobre o monstro de tinta, depois elaborou sobre seu nível, atributo, origens, e finalmente, terminou com a ancestralidade de sua linhagem. Todo seu discurso foi incrivelmente detalhado. O rosto de Gu Manchun se alargou enquanto ele ouvia. Um brilho de luz brilhou em seus olhos enquanto ele agitava os dedos animadamente. Lin Jin lhe deu a elaboração mais detalhada de uma avaliação que ele já ouviu em sua vida. Desta vez, ele viajou para a cidade do Bordo com a intenção de obter a avaliação do chefe Wang Ji, mas agora não há mais necessidade dele. Além disso, o chefe Wang Ji nunca conseguiria fazer uma avaliação tão abrangente. Agora, Gu Manchun sabia melhor que os rumores de Lin Jin existem para causar confusão. Ele abriu os olhos para saber do que Lin Jin é capaz. Sendo um homem que teve sua cota de altos e baixos, Gu Manchun deduziu que sua difamação provavelmente se devia a uma rixa interna na Associação Local de Avaliadores de Bestas. Depois de respirar fundo, Gu Manchun fez a única pergunta pela qual estava ali. Avaliador Lin, é possível domar e assinar um pacto de sangue com esse monstro de tinta? Fim dos capítulos do 27 ao 30. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!